Live aqui, fazer essa live aqui meio de forma inesperada, né? Eu decidi fazer de última hora e abrir caixinha lá, né? Pra saber o que vocês queriam que eu falasse. E aí, inesperadamente, um amigo meu mandou lá para que eu falasse sobre tomada de esquina em operações militares, né? Obviamente que eu não vou falar sobre isso aqui especificamente, mas isso surgiu de uma conversa que a gente tinha, né? Que a gente teve hoje sobre... A gente estava falando sobre o casamento e tal. E aí, um dos nossos amigos disse que o casamento é uma tomada de esquina sem rendição. E aí, na caixinha que eu abri hoje, né, um outro rapaz, né, que mandou pra mim, falou que eu queria que eu falasse sobre a perfeição, a busca da perfeição no casamento. E aí eu vou usar esse plano de fundo aqui para falar sobre a perfeição no casamento, né? Mas antes de falar sobre isso, né, vou explicar para vocês como acontece esse processo de tomada de esquina em operações militares. Eu tive que fazer muito isso, né, no meu primeiro ano de oficial, quando eu me formei e assumi meu pelotão. A gente estava naquele ano de intervenção militar no Rio de Janeiro, então eu precisei ir para muitas operações desse tipo como comandante de pelotão. Então, o que mais a gente fazia na comunidade, vocês imaginem, né? Como é uma favela. Tem muitos becos, muitas vielas. Então, quando a tropa desloca, né, nas comunidades, a gente tem que tomar cuidado com as esquinas, porque obviamente a gente não sabe o que tem numa esquina, né? Então, o militar, ao passar por uma esquina, ele não passa direto. Ele precisa ganhar, a gente chama de ganhar aquela esquina, né? O que ele vai fazer? Ele vai, antes de todo mundo, quem está à frente, né? Ele vai ganhar aquela esquina, ele vai apontar o seu fuzil para aquela esquina para que os outros militares passem. E isso é um processo constante que a gente faz, né? Então, aquele militar, ele só sai daquela esquina quando ele é rendido por alguém, né? E é basicamente isso aí que acontece numa tomada de esquina. Eu vou explicar para vocês por que o nosso amigo lá disse que o casamento ele é uma tomada de esquina sem rendição, né? Porque quando o militar ele toma a esquina, ele se responsabiliza por guardar aquela posição, certo? Para que não apareça um APOP, como a gente chama, né? Um agente perturbador da ordem pública, e possa alvejar alguém da nossa tropa. Então ele está ali guardando a esquina para que os outros passem. Então ele tem que ser fiel àquela esquina, né? E ele fez essa relação como se o casamento fosse essa tomada de esquina, que você toma a decisão de guardar aquela esquina, só que você não pode sair, certo? Você tem que estar ali, sendo fiel àquela esquina, ou seja, aquela mulher ou aquele homem que você decidiu casar, e ser fiel até o final. Então quem vai te render nessa empreitada aí do casamento é a própria morte, né? Então é até que a morte os separe. E aí eu achei a pergunta interessante, a outra pergunta que fizeram, né? A busca sobre a busca da perfeição no casamento. E tem muito disso, né? Porque pare para pensar. Quando você toma uma esquina numa operação militar, você se arrisca pelos outros, sabe? Você se responsabiliza pelo aquele perigo ali, certo? Que é um risco para todos os outros. E aí, ao se responsabilizar, você não pode ser infiel àquele objetivo de guardar aquela esquina. E isso acontece no casamento, independente da dor. Quem já fez isso, né, de fazer esse adestramento, de tomar uma esquina, sabe que é muito doloroso, né, esse processo, porque você fica ali de joelho, muitas das vezes, né, ou em pé, e você não vai sair dali até ser rendido. Então você deixa um pouco de si mesmo para que você possa resguardar outras pessoas. E é isso que acontece no casamento. Você deixa, né, a si mesmo para se unir a uma outra pessoa com um objetivo maior, não é mesmo?
E isso é uma coisa que é bonita, né? E aí, se a gente for parar para pensar, a busca da perfeição dentro do casamento, o casamento é um ambiente propício para a busca da nossa perfeição. Porque, independente do que você faça, ele sempre vai te exigir que você deixe a si mesmo para se transformar em outro alguém por um objetivo maior. E a perfeição humana, ela nada mais é do que isso, né? Ou seja, vamos voltar, né? O que é a perfeição de uma coisa? Quando você tem uma ferramenta, né, e você quer desaparafusar um parafuso. Você pega aquela ferramenta, encaixa no parafuso. Só que se você pegar a ferramenta errada, você vai falar assim, caramba, não é a ferramenta perfeita para isso. Mas se você pega a ferramenta correta, você encaixa, né, a ferramenta no parafuso e você vai conseguir fazer pressão naquele parafuso para que ele saia. Aí você diz, essa ferramenta é perfeita. Então, o que é a perfeição? É quando algo ele tem um serviço, certo, para cumprir, e ele cumpre esse serviço, ele atinge a sua perfeição quando ele cumpre esse serviço. Então, percebam, obviamente que não existe somente a perfeição dentro do casamento, existe a perfeição em qualquer outra atividade que você sirva para alguma coisa. Mas, o que a gente vê hoje em dia é muitas pessoas dizem assim, vou casar para ser feliz, né? E não é algo errado, você quer ser feliz. Mas como ser feliz? Quando eu casar eu vou poder viajar bastante, ou eu vou poder compartilhar com uma outra pessoa, né, esse desejo meu de prazer. E no fim das contas, isso é uma ilusão, né? Porque nem sempre vai ser assim. E na verdade a minoria das vezes vai ser assim, né? O casamento ele vai te exigir muito mais sacrifício e muito mais abdicação do que momentos prazerosos. E é assim na vida, né? Então, quem casa buscando prazer a todo momento, certamente vai vai apodrecer e muito provável que esse casamento não vai dar certo. Entende? Porque essa não é a realidade. E essa não é a forma da perfeição. Porque, se vocês pararem para pensar, a perfeição humana, ela te leva para uma felicidade, certo? Uma felicidade plena. E não uma felicidade incompleta. E qual é a forma da felicidade plena? A forma da felicidade plena, ela envolve muito sacrifício e conquista, sabe? E não e não o cumprimento de um desejo que você tem. Por exemplo, você quer comer um chocolate. Aí você vai lá, deseja aquele chocolate e come. Percebe que o cumprimento desse desejo, ele rapidamente é frustrado, porque ele passa, né? Você comeu, a vontade de comer o chocolate passou e a satisfação dele não é perene. Mas agora compara na sua vida aí, quando você conquista alguma coisa difícil, sabe? Passar no concurso público, por exemplo, ou terminar uma faculdade, você precisou se entregar para aquilo e se dispor a se transformar naquilo por muito tempo, por um período constante. E quando isso acontece, vocês podem perceber que existe um movimento próprio da felicidade humana que realmente deixa o homem feliz, certo? Completo. Ou seja, ele deixa de ser a si mesmo para conquistar algo muito maior. E aí ele conquista uma felicidade plena. E isso é muito importante perceber. Isso é muito importante perceber. Porque o que a gente vê hoje em dia? Pessoas buscando a felicidade num movimento que não é próprio da felicidade humana. Ou seja, pessoas frustradas, que não conseguem dar fim a alguma coisa. Vocês lembram lá quando eu falei para vocês como é a tomada de esquina numa operação militar? Que o militar ele precisa ficar naquela posição ali até que os outros todos passem, certo? Até ele ser rendido, independente da dor que ele vai sentir. Mas ele está fazendo aquilo ali por um objetivo maior. Entende? Então, ele se sacrifica pelo outro.
E quando ele cumpre aquele objetivo, certo? Ou seja, ele deixa de ser a si mesmo, a sua vontade de querer um conforto específico, para poder salvar a vida de outros, ou para poder resguardar a vida de outros, certo? E veja como que é essa comparação, né? Que o casamento é uma tomada de esquina sem rendição. Você escolhe aquela mulher e você só vai ser rendido pela morte, pô. E você vai se sacrificar por aquela pessoa até o fim da sua vida, certo? E esse conceito assusta muito as pessoas hoje em dia. Isso aqui é muito caro pra gente, certo? E você vê hoje em dia casamentos se dissolvendo, deixando de acontecer, ou seja, deixando de perpetuar por esse motivo. Porque a pessoa não consegue entender a felicidade humana que reside nesse terreno do sacrifício. Ou seja, sacrificar-se por um bem árduo e conseguir aquele bem. E ser fiel àquele bem. E sendo fiel àquele bem, você atinge um objetivo maior. Certo? Objetivo esse que você não conseguiria se você quisesse preservar a sua vida. Isso a gente escuta muito, né, no Evangelho, Cristo falando que quem quer ser feliz, né, deve deixar a si mesmo. Ou seja, não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo próximo. Olha que coisa interessante, né, de se refletir, de pensar. Eu me lembro que nessas operações militares que eu fazia, muitas delas eram estáticas, né? A gente chegava na comunidade, a gente ficava parado antes de entrar na comunidade. E aí, algumas delas a gente entrava, efetivamente, e tinha um objetivo para cumprir, e a gente fazia muito esse processo de progredir na comunidade. E, em específico, aquelas que a gente progredia em ambientes que eram de elevações, né? Ou seja, que a gente precisava andar bastante para chegar até o objetivo que a gente tinha que cumprir. Exigia da gente um esforço muito grande, né? A gente andava em elevação, para quem andou em elevação sabe como é que é, né? Que, o corpo sente. E imagina fazer isso, tendo que tomar esquina, tendo que progredir, tendo que olhar em toda a sua volta, progredir, protegendo em cima, proteger no seu plano de ação ali, ou proteger na... Então, é uma atividade complexa. Só que, quando você tem o objetivo de proteger outras pessoas, parece que essa dor, ela se minimiza, entende? Parece que você só vai sentir a dor daquela missão que você cumpriu quando você termina, quando você cumpre o objetivo, caramba, cumpri. Aí você pensa, caramba, fiz isso aqui tudo e realmente, doeu. Mas na hora você não sentiu, porque você está na adrenalina ali, entendeu? E é assim também no casamento. Quando você entende isso, quando você entende que você está dedicando a sua vida por outra pessoa, você acaba enxergando a beleza daquilo. E no processo, quando você se entrega totalmente a isso, parece que no momento que você se entrega, a dor ela parece não existir. Mas quando você quer se preservar, quando você está pensando em si mesmo, dentro do casamento e de qualquer atividade humana, quando você começa a pensar só em si mesmo, caramba, eu estou tendo que deixar a minha vida para cumprir isso aqui, aquilo parece ser mais árduo, parece que você vai caminhando de forma mais árdua, entende? De forma mais pesarosa. E aí você percebe que isso é um processo de apodrecimento. Por quê? Além de você sentir esse peso, você não é fiel àquele objetivo que você se comprometeu a cumprir, e você começa a ter o outro como um peso. Vocês conseguem perceber que aqui está a origem de toda a desavença dentro de um matrimônio? Ou a origem de não querer ser fiel ao matrimônio porque é muito pesado, você não quer se entregar totalmente àquilo. E é muito interessante, né? Tem uma outra passagem do Evangelho, do que é do homem rico, né? Que ele quer ser perfeito, ele pede para Cristo, eu quero a perfeição. E Cristo diz para ele que ele precisaria doar todas as coisas e seguir a ele, né? E o que a gente entende disso, né? A gente entende que para que possamos ser perfeitos, ou seja, perfeitos, nós precisamos deixar tudo
em nós para servir a um outro, certo? Eu até postei um dia desse sobre o serviço a si mesmo, né? Uma senhora que até falou uma coisa interessante, que nós precisamos descansar, que nós precisamos servir aos outros assim como servimos a nós mesmos. Aí eu comentei que isso é um processo de apodrecimento. Porque servir a si mesmo nunca, nunca, em nenhuma das hipóteses, vai te levar para frente. Servir a si mesmo é um processo que vai te apodrecer, porque você vai se colocar no centro das coisas. E quando você se coloca no centro das coisas, os outros que estão ao seu redor passam a não importar, porque eles estão sempre servindo a você. O Ítalo Marcilli tem até uma frase que é interessante, né? Ninguém te deve nada, você deve tudo a todo mundo. E isso é muito interessante, porque você deve o seu serviço a todos, certo? E aqui reside a felicidade humana, a perfeição humana. E muitas pessoas se escandalizam perante essa passagem, né? Caramba, mas eu vou ter que doar tudo, eu vou ter que dar tudo para ser perfeito, é isso mesmo? É isso mesmo. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não captar essa mensagem de que a perfeição está em deixar tudo para servir, nós vamos ser pessoas mesquinhas, pessoas que não sabem servir completamente. É interessante que o casamento exige isso da gente, né? Principalmente porque o fim do casamento, né, ele está num algo externo a ele, que é o filho, né? Que o amor entre o casal, ele é capaz de gerar um filho. E quando o filho nasce, o casal ele é chamado a realmente ter uma entrega total àquele outro, sabe? E essa entrega total é tão brutal que exige de nós um amadurecimento. Os filhos, eles testam a todo momento as nossas virtudes, essa virtude de deixar a si mesmo para servir, sabe? E aí é que a gente percebe aqui, né, o valor da vida humana, né? Porque dentro de um casamento, você não é chamado a poupar-se, você é chamado a deixar a si mesmo para cuidar de uma vida, para gerar vidas. Olha que coisa mais bela. E aqui reside a perpetuação da raça humana. Para pensar. A nossa descendência, ela depende de uma doação total de nós. Para que a raça humana ela possa perpetuar, ele exige de nós uma doação total, né? E dentro do casamento. Isso é muito interessante. É por isso que não existe uma forma de se poupar que vai te deixar plenamente feliz. Entende? A felicidade ela reside justamente nessa entrega total. E aí as pessoas dizem assim, caramba, eu estou sofrendo muita pressão dentro do meu casamento, né? Eu estou sofrendo muita pressão dentro do meu casamento. Eu acho que eu não vou aguentar isso não. Porque não era como eu imaginava. Eu achei que seria diferente, né? Porque depois que eu casei, eu tive filhos, e os filhos vieram, e eu não consigo ter tempo para mim mesmo. Só que essa pessoa ela não está percebendo que o egoísmo dela está apodrecendo a ela. E o problema está justamente da falta de entrega dela. Entende? Obviamente que é pesado, né? É pesado e a gente precisa de descanso. Mas esse descanso que a gente vai ter não é para servir a nós mesmos. É para poder servir mais e se entregar mais no casamento e aos filhos. Entende? E aí, percebam, né? A perfeição humana, ela vai de encontro à união com uma outra pessoa. É por isso que o ato conjugal, ele é algo tão belo, né? E que ele não é realizado de forma isolada.
Pensa comigo aqui. O marido e a mulher que vivem brigando, provavelmente eles vão reduzir o ato conjugal deles a um simples cumprimento de compromisso ou atendimento do prazer próprio, né? Porque a pessoa vai sentir prazer ou vai sentir necessidade do ato sexual e vai buscar o marido ou a mulher. E aí ela quer se satisfazer, é um ato egoísta, né? Mas quando o relacionamento está bom, né? Ou seja, o marido e a mulher estão se entregando, ele pensa mais no outro do que em si mesmo, e os dois se percebem, sabe, se unindo nas atividades do dia a dia, se entregando naquilo ali, o ato conjugal ele passa a ser um ato de união perfeita, onde a cama do casal passa a ser um local sagrado, sabe? Onde vai acontecer uma união capaz de gerar vida. Não estou dizendo que as outras não sejam capazes, mas estou falando que essa união ela é capaz de não só gerar uma vida biológica, mas uma vida, um fôlego para o matrimônio, onde os dois, no ato conjugal, não vai buscar somente atender ao seu desejo, mas atender ao desejo do outro. E isso é muito bonito, né? É por isso que essas pessoas que são viciadas em pornografia, elas não conseguem ter um ato conjugal perfeito, né? Porque elas estão acostumadas a ver o ato conjugal de fora, né? Uma coisa cinematográfica de fora, né? E ela idealiza aquilo ali de fora, ou seja, atendendo o próprio prazer dela. Mas o ato conjugal não foi feito para ser vivido assim. Ele foi feito para ser vivido de dentro, numa entrega total, onde você não pensa em si mesmo, onde você pensa no outro, e o outro pensa em você. E é uma união tão perfeita que essa união ela é capaz de gerar uma vida, não só biológica, mas uma vida, um fôlego para o casamento, sabe? E isso é muito bonito. Então, percebam isso. Desde um ato mais simples até o ápice do casamento, do matrimônio, que é o ato conjugal, existe esse sacrifício de si mesmo para se entregar ao outro, né? Então, engraçado, né? Os animais, eles não são capazes de fazer isso. Eles vão ao ato conjugal para satisfazer uma necessidade, mas não existe um vínculo, né, de entrega total com o outro animal. E nós, seres humanos, temos essa capacidade de racionalmente, de voluntariamente nos entregar. E o casal que não entende isso vive uma doença. Ou seja, duas pessoas egoístas vivendo no mesmo lar, pensando sempre em si mesmo. Certo? É um marido que chega do trabalho e pensa, caramba, agora eu tenho que descansar. Agora é o meu momento de descansar. É a mulher que quando o marido chega do trabalho, acha que ele precisa, né, fazer todos, ajudar em tudo também. Então, percebam que é claro que tem realidade, né, que a mulher trabalha, então não tô enquadrando, né, aqui. Mas percebam que quando você pensa mais no outro do que em si, as coisas tendem a ser mais harmônicas. Imagina se o marido chega do trabalho e fala assim, caramba, agora eu posso ajudar minha esposa que está precisando da minha ajuda, né, com os filhos em casa, eu posso servir mais. E a mulher que, caramba, meu marido deve estar cansado, quando ele chegar, sei lá, eu vou preparar um café para ele, eu vou reservar um momento para ele. Vocês entendem que vai se encaixar? Mas é como se fossem dois polos invertidos, né, que se atraem de um imã. Mas quando os dois pensam em si mesmo, ou seja, a mulher que está pensando, cara, quando meu marido chegar, sinceramente, eu vou esquecer essas crianças e acabou. E o marido está achando que está chegando em casa, está pensando, né, eu vou chegar em casa, eu vou descansar, vou deitar no sofá. Obviamente que isso não vai dar certo. Vão se repelir, não vão querer estar perto um do outro, né? Então, é algo que a gente precisa refletir sobre, né? Que a perfeição humana reside na entrega total. E somente na entrega total existe felicidade. Fora disso, não existe felicidade humana, né? E
a pessoa que não entende isso é uma pessoa também que realmente tem muita dificuldade de perdoar, né? Porque o perdão também existe, ele exige um movimento de entrega total. Porque o perdão você precisa tomar aquele ato de erro da outra pessoa e falar, cara, eu vou esquecer, né? Eu vou esquecer a minha mágoa aqui para perdoar essa pessoa. E aí você se entrega totalmente. Então eu poderia falar vários exemplos para vocês dentro do matrimônio que é preciso dessa entrega total, sabe? Assim como aquele soldado que toma a esquina para defender, para proteger a tropa que precisa passar por ele, né? Para se doar pelos outros. Assim também no matrimônio, né? A gente precisa se doar. Então, era basicamente isso, né? Que eu queria falar. Esse tema realmente eu não planejei, eu botei lá na caixinha, né? Para as pessoas escolherem um tema para eu falar, mas aí fica com vocês aí. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, comenta aí, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Que eu acho interessante, né? Essa troca de experiência, essa troca esse contato, né? Que a gente tem. E até pensei em falar outros temas, mas achei interessante perguntar o que vocês queriam que eu dissesse, né? Aí o Jameson, né? Pô, meu amigo, você tá sempre lá acompanhando aqui o Instagram, né? Curtindo aí. Legal, cara. Que bom que você gostou, cara. Então é isso, pessoal. Acho que por ser inesperada, né? O público foi baixo aqui, mas espero que os outros possam ver depois, né? E possam entender um pouco sobre esse processo, que o processo de entender a felicidade humana, ele é importante. E eu recebo muitas pessoas que têm esse problema, sabe? De entender isso, de querer se doar, sabe? E o problema dela não é um problema, vamos dizer assim, patológico. É só um problema de entender sobre o que consiste a felicidade. Quando ela entende isso, ela deslancha, né? Ela, se torna uma pessoa feliz, realmente, porque começa a se doar, começa a fazer um trabalho bem feito, né? No trabalho, ela não está pensando em fazer outra coisa, mas se doa para o trabalho. Em casa, ela se doa para os filhos, né? Com os amigos, né? Ela é fiel com os amigos, porque ela quer servir naquele ambiente. Então, muitos problemas, acho que quase 99% dos problemas que eu recebo reside aqui, né? Nessa capacidade, nessa querência de se doar, sabe? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês gostem. O pessoal que for assistir depois também, espero que goste. E compartilhe aí, tá bom? Um abraço, pessoal. É isso.